Eu tô doidinho, eu. Tá? Eu pulei o muro do CAPES ali, eu que eles trancam, que eu gosto de arrumar pau nos outros. Não, é melhor você voltar lá pro CAPS. Ah, não, deixaram o portão aberto, eu pulei o muro, eu. Mas você volta pro CAPS. Tu é amigo ou inimigo? Eu sou amigo, mas se você tacar esse pau aí, você é seu inimigo. É, não, tu é inimigo? É. E Se esse você reloginho? Esse reloginho aqui foi porque me deram um atestado de doido. Eu pulei o muro do CAPS também. Mas tu não tem taque pau, eu pau em tenho mim, pau. não, por favor. Eu vou tacar, eu que tu é Não muito taque não, porque inimigo. você vai me prejudicar e você vai apanhar. É inimigo. Essas porra todas aí, não taque É inimigo. não. Foi ver se tu é Taque doido. não. Foi ver se tu é doido mesmo, taque vem. não, Vem. taque não. Vamos lá, vem se tu é Não, doido. você vai levar uma pausada também. Onde é que eu tô? Cadê teu pau? Tu não tem pau, burro. Eu tomo seu pau. Burro. Fala, minha Nossa Senhora! Ei, ei. Meu Deus. Não, para. Ei, pegadinha, pô. Calma. Tá gravando ali, ó. Não essa brincadeira não, Ei, rapaz. tá Eu gravando. É verdade. Tá gravando, ó. Brincadeira não. Tu é doido, é?